E vamos à perguntinha da enquete de hoje. Os locais que você mais frequentam oferecem condições para pessoas com deficiência? Responda hashtag sim ou hashtag não pelo nosso WhatsApp, que é o 12997167989. Então, gente, seu trabalho, sua igreja, escola dos seus filhos, pense nesses lugares e compartilha o seu relato aqui com a gente. Verdade, às vezes a gente nem presta atenção nisso, né? Não. Mas dá uma gugada aí na sua mente e vê se esses lugares estão apropriados, porque hoje é o nosso tema. O dia hoje é dia da acessibilidade e a gente está recebendo aqui no estúdio o nosso convidado, o Luiz Daniel, que é jornalista. Bem-vindo, boa tarde. Bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer falar sobre esse tema com vocês. Nosso Prazer parceiro é de nosso. profissão, né? Mas vamos lá, então, o Luiz, me conta um pouco. Vamos começar pela questão de você ser jornalista. Quais foram os principais desafios que você enfrentou desde a época que você começou a faculdade até você se tornar um profissional nessa questão da acessibilidade? Eu acho, existem várias questões assim, né? Mas para mim, pessoalmente, é a questão arquitetônica, né? Que por causa da cadeira de rodas, a gente não é qualquer prédio que a gente consegue acessar no cotidiano, porque o trabalho é uma coisa cotidiana, você não vai ali uma ou duas vezes, você vai ali todos os dias e tal. Às vezes tem coisa específica ali, às vezes dá para você acessar o prédio de maneira geral, mas tem um lugar que você precisaria acessar e não consegue acessar. E também tem a questão atitudinal, que é a questão do preconceito em relação à deficiência. Você enfrentou muito preconceito no mercado de trabalho e na sua vida social? Eu sempre fui meio briguento. Então, não parece, não parece. Não, eu sempre fui meio briguento, então a gente acabava meio que não manipulando, mas as pessoas acabavam meio que escondendo essa questão mas eu já senti. Não dá você para essa vaga porque é por causa disso ou daquilo. Nunca era por causa da deficiência, mas se você procurar saber um pouco mais, você vai descobrir que ali no fundo tem um ponto de capacitismo ali. É complicado falar sobre isso, né? Mas é importante, né, a Sim, gente falar sim. sobre isso, porque não é só a questão da deficiência, né? Como você falou. Às vezes as desculpas das pessoas são tão superficiais, né, Luiz? Que tá na cara, né? Como você falou, às vezes não dá nem para brigar, né? Porque tá estampado que é pela deficiência. Assim como eu, né, já também sofri por questões do meu corpo, né? Que não sou adequada porque não sou magrinha. Então, a gente consegue perceber isso, né? Sim, sim, sim. Mas o pessoal sempre fala aquele ditado de uma limonada a gente faz suco, né? Do limão uma limonada. A gente faz uma limonada. Aí, Verdade. por exemplo, eu sempre quis ser jornalista jornalismo, fazer jornalismo político, esportivo e tal. Sempre fui, desde a época de faculdade, conheço o Nicolini aqui, a gente sempre trocou muita figurinha. E aí, quando eu me formei, eu descobri que eu poderia falar de esporte voltado para a pessoa com deficiência, sobre política voltado para a pessoa com deficiência. Não que eu só fale disso, mas acabou sendo uma especialização que eu fiz no decorrer da vida, né? Mas isso é normal também, né? Na nossa profissão, né? Aquela pessoa que pratica esporte se tornar também um jornalista, então, um comentarista esportivo, Sim, né? sim. Assim como você falou da questão da política, tem pessoas que trabalham com isso e acabam se envolvendo na política, né? E você bem falou do seu trabalho com os esportes adaptados, é isso que chama? Podemos chamar de esportes adaptados, mas, por exemplo, o goalball não é um esporte adaptado, ele é um esporte criado para a pessoa com deficiência visual. Olha, que Ele não é uma bacana. adaptação. Mas tem futebol, tem outras modalidades. Vôlei, né? Tem vôlei sentado, tem várias possibilidades para as pessoas com deficiência.
Sim. Ô, sim. Luiz, mas aproveitando esse gancho, ai, tô fazendo um monte de pergunta, porque as Paralimpíadas super tão valorizadas hoje, né? Você acha que essa questão mundial, né, que valorizou o esporte paralímpico, modificou, assim, no seu cotidiano, assim? Me fala sobre isso. É bom a gente dizer que sim, o Brasil é uma potência paralímpica, mas quando a gente olha para o número frio ali, nossa, o Brasil olímpico conquista muito menos medalha. Mas a gente precisa explicar também que existem muito mais oportunidades de medalha, existem muito mais classificações que dão medalhas para as pessoas com deficiência numa Paralimpíada do que numa Olimpíada convencional. Por exemplo, uma pessoa com menos comprometimento não compete com uma pessoa com mais comprometimento. Então, são duas oportunidades que o Brasil tem de ganhar medalha. Então, quando a gente olha para o ranking, aí sim, a gente consegue ver que o Brasil é uma potência paralímpica. Olha que bacana, Legal, né? Eu acho que eu queria uma curiosidade aqui, qual foi a situação mais marcante que você enfrentou em relação à falta de acessibilidade? Porque se a gente não tem essa acessibilidade fácil, a gente não consegue se comprometer com N coisas, né? Inclusive com o esporte, com tudo que a gente quer fazer, né? São várias situações, eu não vou conseguir elencar uma situação aqui para você. É muito complicado você falar, nossa, essa aqui foi a que mudou a minha vida. Foram várias, em várias épocas de vida. No meu caso, a deficiência de nascença. Então, a gente tem essas situações diariamente, né, desde que eu nasci. Mas em cada situação, a dor é um pouco diferente, mas também a conquista é bem legal também. É legal, né? Com certeza. Ô, Luiz, você falando que a sua deficiência é de nascença, eu queria perguntar para você o seguinte, tem pessoas que se tornam, né? Sim. Com algum tipo de deficiência por algum acidente ou por alguma coisa neurológica e tudo mais. Engasguei. E você faz algum tipo de trabalho? As pessoas perguntam para você. Você faz algum trabalho junto com a secretaria aqui de São José, não é? Então, na verdade, assim, eu já fui funcionário da prefeitura por um bom tempo, inclusive trabalhando com a Secretaria de Política, hoje Divisão de Políticas para Pessoa com Deficiência, né? Mas hoje eu tenho um trabalho particular. É uma empresa que a gente trabalha com acessibilidade comunicacional. É igual o intérprete de Libras, audiodescrição. Olha. Acho que o pessoal teve mais acesso aí durante as eleições, os debates, tiveram vários acessos a essa situação, porque a lei acaba determinando com um pouco mais de força. Mas hoje eu trabalho, tenho a LD Conteúdos e a gente é especialista em acessibilidade comunicacional e atitudinal. Ai, que legal, né? Então, é aquilo que você falou, né? De fazer de um limão uma limonada, né? Exato. Então, aí, não é que aconteça com todo mundo, mas assim, como a gente não encontrou aquela oportunidade de trabalho, a gente acabou criando a nossa própria oportunidade. Não, e faz todo sentido, né? Você falou dos debates aí, a gente que fez, e a gente falou ontem, né, sobre eles, 11 debates. É uma lei, né? É uma coisa rígida que acontece dentro dos veículos de comunicação. E mesmo assim, mas é só ir lá fazer gesto. Não, Libras é uma língua. É uma língua. É todo um uma trabalho, gramática exato. Toda definida. Tem a linguagem, mas ela é uma língua. Eu acho que desde 2002 ela é definida como uma língua. A audiodescrição, ela traz informações que para a gente parece ser irrelevante, mas vai descrever a cor do cabelo do apresentador, qual a expressão que a pessoa está fazendo, porque isso às vezes define uma resposta, define
um um sentimento, sentimento é, alguma coisa é. desse tipo, e a pessoa com deficiência visual fica sem esse acesso. E a audiodescrição tem justamente esse papel. É essa comunicação legal. que precisa chegar a todos, né? Todo mundo tem o direito de entender, assim como nós, né? Eu acho sensacional, fantástico esse trabalho. Luiz, obrigada pela sua participação. Imagina. Foi pouquinha, a gente podia ficar aqui conversando verdade. horas sobre Imagina. histórias. Eu sei que a próxima convidada também tem bastante assunto aí para Tem bastante Olá, conversar com conteúdo. vocês. Ele já tá dando um spoiler Luiz aqui. já deu um spoiler Olha, pra A gente. gente se conhece há um bom tempo já, eu sei que ela tem bastante coisa para conversar com vocês. Obrigada, viu, Obrigada. Luiz? Prazer conhecer Imagina. e conversar com você. Obrigada. Hoje a gente está falando sobre acessibilidade. Lembrando que você pode concorrer a esses pares de ingressos, a esse par de ingressos par de aqui ingressos. para o Cinemark, mandando a sua perguntinha com o hashtag falando nisso para o nosso WhatsApp, que é o 12997167989. Tem também uma enquete que você pode responder. Os locais que você mais frequentam oferecem condições para pessoas com deficiência? Então responda aí pra gente, hashtag sim, hashtag não. E aqui no estúdio recebemos mais uma convidada, a Jordana Bassi, né, Jordana? Que é assessora de política para as pessoas com deficiência da Prefeitura de São José dos Campos. Seja muito bem-vinda, Jordana. Imagina, eu que agradeço. Muito feliz por estar podendo falar de uma pauta tão importante aqui hoje. Muito importante, Que né? legal. Nossa, Jordana, me fala uma coisa, como que você foi parar nessa secretaria? Primeiro, né? Como? como eu cheguei? É, Na verdade, eu sou filha de uma pessoa que teve uma doença degenerativa, tornou-se pessoa com deficiência física por conta disso. Diante disso, ele acabou tendo várias particularidades aí em questão da deficiência. Eu comecei a trabalhar numa empresa que fazia esse tipo de serviço, de equipamentos para pessoa com deficiência, prótese, cadeira de rodas. E ali eu fiquei durante uns anos e adquiri esse olhar diferenciado de qualidade de vida, né? Olha. Então, ali eu tive a vivência de casa e a vivência de trabalho, porque quando fui comprar uma cadeira de rodas nesse lugar, a pessoa falou, eu preciso de alguém que olhe assim, porque eu sempre pensei, a gente tem um poder sobre a vida do outro, que é tornar a vida do outro melhor, não pior, né? Sim. Então eu tinha esse olhar com meu pai, e aí eu acabei aceitando a oferta do trabalho e fiquei lá durante uns anos, aí fui convidada pela prefeitura para poder estar participando. Hoje a minha mãe também é uma pessoa que está aí na deficiência física. Então, toda essa vivência, esse olhar de sentir na pele, me fez, assim, ter um outro olhar aí, acabei esbarrando aí na política pública. Engraçado como a vida leva a gente, né, para caminhos. Tinha que acontecer, né? Quando a gente para pensar, você vê que nada nessa vida é por por acaso. acaso. Exatamente. doido, né? Não, e Nossa. pensando até na nossa enquete, a Marcela estava falando aqui pro nosso telespectador e você contando um pouco da história, né? A gente não percebe, Não. né? É só, eu quis fazer essa pergunta para você, Jordana, para entender, né? Como que foi parar e aí, através de uma necessidade pessoal, Exatamente. que às vezes a pessoa se dá conta, né, da dificuldade do próximo. Sim. Mas muito a gente só maluco. tem essa percepção mais a funda quando a gente sofre, né, na pele, assim, né, certas exatamente. situações. E aí que a gente vai ter um olhar mais especial e que possa vir a fazer a diferença, né? Exatamente, É isso. dessa forma. E a gente tem perguntinha direto do Açaí Colinas para a Jordana responder. Vamos ver? Boa tarde, pessoal do estúdio. Estou aqui com a Fernanda, que está fazendo suas comprinhas no Açaí Colinas. Fernanda, qual que é o lugar que você mais frequenta hoje? Normalmente é o shopping ou a minha escola. E esses locais, eles têm os recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência? Então, na minha escola tem as escadas e o elevador, ou seja, cadeirantes ou quem está machucado consegue pegar o elevador. No shopping também tem o elevador e as escadas rolantes. E qual que é a importância de ter essa acessibilidade, né, para as pessoas com deficiência? Responde, Jordana. Na verdade, 100%. aonde eu tenho que ir, você tem que ir, ela tem Sim. que ir. Então, assim, a questão da acessibilidade é para mim e é para todos, né? Ela, felizmente, ela trabalha numa escola que tem essa consciência, que tem o elevador, que tem a escada. Hoje a gente tem shoppings em São José, aí já aderindo, inclusive, políticas públicas do município, né? A gente sempre sai com campanhas de conscientização e sensibilização para promover justamente o que você acabou de me falar. Você me disse assim, a gente só vai se dar conta quando a gente está na situação. E esse é um problema, porque a gente precisa entender
para respeitar, para poder, de fato, fazer a inclusão, né? A inclusão não é uma obrigação da prefeitura, não é minha, não é só sua, é de todo mundo. De todo mundo. A gente precisa engajar. Exatamente. Né? Então, movimentos como esse que a gente está tendo aqui hoje, a gente está disponibilizando um tempo especial para falar sobre isso, o testemunho aí do Luiz Daniel como pessoa com deficiência, que estudou, que tem uma colocação, né? Então, tudo isso vai influenciar na acessibilidade, na adequação de uma empresa, na adequação de uma escola, de um parque, de um shopping, né? Então, a ideia é essa conscientização para que eu entenda, não precisa estar na situação, mas que eu entenda, respeite e que o mundo vai se tornando cada vez mais acessível, que isso é uma luta. E é interessante isso, né, Jordana, porque é de um tempo para cá, a gente sabe disso, né? No nosso jornalismo aqui, a gente tem um quadro Band, o Seu Bairro no BC, né, que é no Band Cidade, e a maioria das reclamações, por exemplo, das outras cidades aqui da nossa região, é a falta de acessibilidade e de conseguir, da gente mesmo conseguir andar nas calçadas, né? Antigamente era uma coisa que você via calçadas todas esburacadas, todas detonadas e tal, e eu acho que as pessoas que necessitavam mais desse acesso mais fácil, elas sofriam caladas. E hoje em dia não, né? Hoje em dia tá aí, né? Toda uma movimentação, uma movimentação até dos veículos de comunicação de poder mostrar isso para a população, mostrar para o poder público que não só para, como você falou, né? Não só para os necessitados, mas para todos nós. Jordana, uma coisa que eu fico indignada e que acontece muito e que eu já vi, eu tenho certeza que a maioria das pessoas também já presenciou, é usar a vaga de deficiente físico, né? A pessoa não tem absolutamente nada e aí tá ali, tá pertinho, tá fácil. Então, aí vai de encontro, né? Quando a gente começa uma campanha de conscientização, às vezes você olha aquilo e fala assim, nossa, estão falando de autismo, estão falando... A gente teve um movimento num shopping e em alguns lugares do centro sobre essa vaga não é sua nem por um minuto, é um direito. Né? Então, eu imagino assim, as campanhas elas servem para puxar a pessoa, né? E às vezes dentro dos próprios shoppings, quando você utiliza uma vaga que é preferencial e você está ali sem ser uma pessoa que tem aquele direito, eles te dão uma multinha. Tem uma multinha assim, só para uma conscientização. Tem shoppings que tem vaga para autista, então às vezes está um carro parado lá que não é. Então você tem aquele estímulo do próprio estabelecimento e mostrar, peraí. Né? É tão difícil. Você consegue daqui lá, por que você vai utilizar a vaga dessa pessoa? É sobre isso. Então, né? é a questão do idoso, é a questão da pessoa com deficiência. Então, infelizmente, ainda existem pessoas que não conseguem respeitar. Porém, existem esses artifícios das campanhas, os artifícios da cutucadinha, é multa moral, não estava lembrando. Sim, uma multinha moral do shopping, porque é um estabelecimento privado, ele consegue fazer isso porque ele preza pela garantia de um direito daquela pessoa, né? Então, são movimentos que nós juntos vamos fazendo, igual nós estamos falando sobre isso agora. Quantas pessoas não estão ouvindo e falando, meu Deus, eu paro na vaga. É sobre isso, sobre movimentos. Vergonha. Imagina tomar uma multa triste, moral. Exatamente. E você entende que não é só sobre mim, é sobre eu, você, quem está em casa, quem vai ver esse programa depois, e pessoas que vão divulgar esse movimento. Então, são campanhas, são programas, são ações, são grupos de pessoas com deficiência que se unem. É o Conselho da Pessoa com Deficiência, que é ativo no município, que é o órgão aí legítimo para falar sobre isso, onde os munícipes vão lá lutar pelos direitos também e juntos construir. São diversas iniciativas que a gente acaba fazendo o outro pensar um pouquinho melhor. Que legal, né? E a gente estava falando de outra acessibilidade aí, né? Que essa daí é um pouco mais complexa, que as pessoas não estão conseguindo nem ter acesso à própria casa, né? E a gente está falando aqui sobre o assunto de hoje, que é a acessibilidade. A gente está recebendo aqui no nosso estúdio a Jordana Bassi, que é assessora de políticas para pessoas com deficiência. Jordana, hoje em dia, né, a gente está falando bastante dessa coisa que ainda bem que a coisa está sendo movimentada, falada, duplicada, triplicada e tudo mais. Quais são os recursos de um programa como São José dos Campos aplica em diferentes áreas da acessibilidade?
quando a gente fala de recursos de acessibilidade, a gente abre uma gama muito grande, né? Então, a gente tem um recurso que seria as calçadas, a gente tem as plataformas elevatórias nos ônibus, a gente tem a carteirinha do autista, é um recurso de acessibilidade que muitas famílias, às vezes, enfrentam dificuldade da identificação da deficiência por não ser aparente. Então, o município hoje emite carteirinhas do autista. Outros recursos são a pessoa ter oportunidade no esporte para pessoa com deficiência, o município tem. Se ele se destacou nesse esporte, a gente tem parcerias com entidades que aí podem virar até um esporte paralímpico, eles têm um incentivo. Então, assim, recursos de acessibilidade, ele tem várias esferas. O município hoje conta, por exemplo, com a Central de Libras, que é um recurso que a gente foi super positivo. Antes, o surdo, quando ele chegava no espaço público, por exemplo, municipal, ele sempre precisava estar acompanhado por alguém. Então, ele ia no médico, a mãe tinha que ir junto. Ele queria ir no CRAS para solicitar o benefício aí para a pessoa com deficiência, alguém tinha que ir junto. E ele nunca conseguia, de fato, ter autonomia para falar daquilo que ele precisa. Eu quero comprar um sapato, por exemplo, eu tenho que levar alguém. Né? Então, a gente está com mais de 2 anos com a Central de Libras em plena atividade. Todos os espaços públicos municipais hoje contam com um intérprete de Libras em tempo real. Ele funciona como um aplicativo, a gente chama como uma chamada de vídeo. Então, por exemplo, eu chegaria aqui, que legal. Eu não você sabia seria disso. surdo, eu só ia falar para você assim, todo mundo sabe, espera um pouquinho. Chama esse intérprete, ele ficaria ali com a gente 1, 2 horas, quanto tempo fosse necessário para eu prestar esse atendimento. Gente, Muito bacana, isso, né? Bacana, Então, hein? esse é um recurso de acessibilidade super positivo. São José sai na frente aí com um dispositivo que garante autonomia, né? Essa pessoa ela vai conseguir falar o que ela precisa sem precisar de outras pessoas. E o que vale destaque nisso, que vem aí junto com os movimentos que a gente acabou de conversar, é que quando a prefeitura fez isso em todo o espaço público municipal, então é na entrevista de emprego, é na consulta médica, é no postinho, na UBS, né? A gente teve a surpresa da campanha Além da Voz, Além do Som, que era a campanha que falava sobre surdez. Aí um shopping do município veio, opa, vou fazer igual aqui. Isso é política pública que deu certo, porque daí eu consigo uma rede privada. A gente não está falando de uma loja, a gente está falando de um mall, né, de várias lojas, né? E hoje a gente tem empresas privadas com o mesmo olhar fazendo aí a questão, um recurso de acessibilidade tão importante. Olha Legal, quanta né? informação bacana, né, gente? Muito legal. E pensando nisso, né, Má? A gente fez a enquete de hoje, vamos chamar para o resultado Vamos aí, né? ver o resultado. Os locais que você mais frequentam oferecem condições para as pessoas com deficiência? Vamos ver. Olha, que triste, hein? Triste. Olha lá. Meu Deus. É um número muito discrepante, né? 66,7% os lugares não têm condições para receber pessoas com deficiência. Agora a gente tem, então, uma perguntinha direto do Açaí Colinas. Vamos ver? Boa tarde, pessoal do estúdio. Estou aqui com o Sidney, que é paraplégico e está fazendo suas compras aqui no Açaí Colinas. Sidney, os lugares que você mais frequenta no seu dia a dia, hoje tem os recursos de acessibilidade? Geralmente sim, principalmente aqui na nossa cidade é uma boa acessibilidade sim. Nas ruas, nos mercados, nos parques. Deixa um pouco a desejar com vagas de deficiente, tanto na cidade quanto nos mercados que não são muito respeitadas. Mas isso é uma coisa para se discutir mais tarde. Mas seria bom dar uma verificada nisso. Mas tirando isso, essa cidade é ótima. A maioria das cidades do Vale tem uma boa acessibilidade. Eu morei em algumas cidades no Vale que elas... até melhor que aqui. Então vamos entender no estúdio qual que é a importância de, por exemplo, como o Sidney disse, de respeitar as vagas de deficiente. A gente já falou, né, sobre isso. Mas acho que vale sempre reforçar, né? Exatamente. Porque é um assunto polêmico. Sempre tem alguém roubando a vaga, né? Ai, que sacanagem. Sacanagem. Essa vaga não é isso. sua, a gente tem que respeitar. E aí, se a gente só parasse para pensar um pouquinho, né? Poxa, eu consigo andar, mas eu vou ocupar uma vaga de alguém que talvez não consiga. E eu tô ali simplesmente porque é mais fácil para mim. Então, essa questão ela precisa ser trabalhada em todos nós, né? Jordana, vamos falar sobre o emprego para as pessoas com deficiência? Sim. O Luiz que é trouxe super aqui, importante, né? Ele né? falou que no primeiro bloco a gente recebeu o Luiz, um jornalista super incrível, com uma história bacana, né, de acessibilidade. E ele falou, né, mãe? Ele falou assim, poxa, eu via que as desculpas que me davam não eram sobre a minha deficiência, né? Isso daí é uma coisa grave, mas
E hoje, como é que tá? feito isso? A gente, através do PAT aqui de São José dos Campos, nós temos as vagas destinadas à pessoa com deficiência todos os dias. Então, a gente tem a questão das vagas disponibilizadas, nós temos a questão do Qualifica, que são cursos profissionalizantes aí para as pessoas, para os adolescentes que estão aí buscando já, né, se preparar para o mercado de trabalho a partir dos 14 anos. Tem cursos com acessibilidade, então vale a pena a pessoa que está buscar o PAT para oportunidades de emprego, para oportunidade de qualificação. Dentro do PAT também a gente tem uma parceria com o governo do estado, do Meu Emprego Inclusivo, um polo de empregabilidade. Nesse polo, a pessoa com deficiência ela é acompanhada durante 3 meses, até ele é acompanhado na entrevista, ele vai com a pessoa, ele faz um currículo de acordo com as aptidões, com os sonhos, o que ele almeja. Então, existe um cuidado muito bacana dentro do PAT de São José dos Campos. Né? E junto com isso, nós temos também oportunidades através do social, nas entidades parceiras do município. A gente não pode esquecer que a gente tem aí os parceiros, as instituições que cuidam de pessoas com deficiência. Através da assistência social, a gente consegue acessar esses serviços. Pessoas com deficiência buscam CREAS, têm o interesse em participar de oficinas. A gente tem entidades que cuidam de empregabilidade também, oficinas culturais. Né? Então tem bastante coisa. A gente pode buscar as informações e eu estou à disposição depois, aí, se vocês precisarem. Bacana. Legal. Agora vamos para as perguntinhas. A gente está de volta aqui com a Jordana, né? Falando sobre o Dia da Acessibilidade. E aí agora a gente vai para as perguntinhas, Jordana. Vamos lá. Eu não tenho uma das pernas e paro em vaga de idoso, porque o local que frequento não tem outro tipo de vaga, só de idoso. Eu estou errado? Ai, Henrique, tadinho. Ai, meu Deus. O lugar tá errado, então. Olha, Henrique, realmente você precisa ter uma vaga específica. Então, assim, uma coisa importante é sempre ele, como pessoa com deficiência, seja por uma calçada que tá ruim, ou seja alguma outra divergência, a gente fazer, através do 56, relatar esse problema. A prefeitura ela trabalha o tempo todo para tornar o município um município mais acessível. Qual que é o número, Jordana? Através do protocolo do 156 mesmo, né? Ele pode requerer, eu sou pessoa com deficiência, exatamente isso. Não consigo uma vaga. E aí, relatar esse tipo de problema. Ele, para utilizar as vagas de idoso, ele teria que ser idoso, né? Então, essa é uma particularidade que ele, como munícipe, tem o direito, e eu falo o dever saudável de relatar para que isso não se torne um problema, tanto para ele ou para outras pessoas. Então, assim, realmente a gente precisa verificar onde de que vaga que nós estamos falando e verificar a disponibilidade de uma vaga para pessoa com deficiência. Então, Henrique, tem todo o direito, então. Ele não pode parar na vaga determinada como idoso. Existe toda uma questão de cálculo, de onde serão as vagas, quantas serão as vagas, mas ele pode relatar isso através do 156 para alertar, sou pessoa com deficiência, como é que eu faço aqui nesse caso, né? Thaís, até porque se ele colocou isso aqui pra gente, ele também deve se sentir incomodado, né? Vamos mais uma. A Fabi, ótimo dia a todos. Vejo que ainda existe muito preconceito com relação às pessoas com deficiência, seja ela qual for, e que deveria ter mais programas falando sobre a conscientização e principalmente o respeito, né? De respeito. Olha lá, a gente fazendo o nosso papel, né? Exatamente, é o que eu disse, é união de forças, né? Então, a prefeitura ela vem com campanhas, hoje a gente parceira com empresas privadas, principalmente tem um tema conhecendo a pessoa com deficiência, atitudes inclusivas, como eu posso tornar a vida do outro melhor, que às vezes para mim não muda nada, mas na outra pessoa sim. Então esse movimento que nós estamos fazendo hoje aqui já faz parte disso aí, mas bora fazer mais. Jordana, mais uma rapidinho, da Luciana. Qual tipo de segurança que indica para residência com preço acessível? Eu não entendi muito o viés da pergunta. Qual tipo de segurança que indica para residência com preço acessível? Residência, eu acredito que ela deve estar falando de residência. Então, é uma particularidade, a gente precisa entender um pouquinho melhor. Cada um com a sua particularidade. As pessoas Era aquilo que a gente falou antes, né? A gente entra em contato para entender um pouquinho mais o que ela está buscando. Jordana, super obrigada, né? Não dá mais tempo de a gente queria tanto fazer mais uma perguntinha, passa tão rápido. Mas obrigada, viu, por você compartilhar o seu trabalho, muito bonito isso, importante, né? Sim. E faz toda a diferença que o espaço sempre está aberto aqui na Band. Com certeza, obrigada. Eu que agradeço, muito obrigada. E amanhã tem um assunto mega especial para vocês, vamos ver?
Olá, eu sou Hélio Sato, médico ginecologista. Estarei com vocês no programa Falando Nisso, na Band Vale do Paraíba, para comentar sobre endometriose e infertilidade. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Falando nisso, fica por aqui. Então, até amanhã. Beijos, até amanhã.